Bom, boa tarde a todos. Em alguns instantes aí o meu companheiro de jornada habitual, Diego Aurélio, vai entrar na transmissão. Mas antes disso eu vou dizer aqui, a título de curiosidade, que a primeira ideia de capa para ilustrar esse nosso debate era uma foto em que apareciam juntos Martin Heidegger, o filósofo alemão, e Hannah Arendt. E eu achei que talvez ela cumpria um dos requisitos que têm sido usados, inclusive, para a escolha das nossas ilustrações, que é o fato de ser altamente provocativo. Para quem não sabe, a Hannah Arendt era uma judia alemã e ela foi aluna e amante de Martin Heidegger, que foi militante do Partido Comunista, do Partido Nazista alemão. E eram dois intelectuais altamente respeitados, de grande projeção mundial. E, curiosamente, eles desempenhavam um papel muito particular em termos de intelectualidade e ideologia. Eu estou chegando aqui na apresentação, estou fazendo uma breve introdução, dizendo que eu estava aí prestes a escolher como capa do nosso debate de hoje uma foto do Martin Heidegger. E o Heidegger fez o papel dele como intelectual, como militante político engajado, defensor de uma doutrina altamente repressiva, que era o nazismo. Enquanto a Hannah Arendt foi conhecida como a intelectual responsável por denunciar aquilo que ela chamava de totalitarismo, ou seja, o próprio nazismo e o regime soviético que ela tentava enquadrar como uma expressão particular dessa categoria aí que ela criou, que seria totalitária. Uma tentativa de aproximar os dois rivais e antagonistas principais no cenário político e econômico internacional. Uma falsificação esdrúxula. Mas o que a gente vai discutir hoje é justamente o papel do intelectual. Certamente, os intelectuais, pelo menos aqueles que conseguem aí ter alguma visibilidade, desempenham certamente um papel político altamente relevante. E se nós formos discutir aí o papel dos intelectuais, a gente tem que discutir o papel político dos intelectuais. Queria até lembrar aqui sem confundir, ou procurando nunca confundir, inclusive as contribuições teóricas que eventualmente o intelectual dá, ou de técnica do conhecimento, com o papel político positivo ou negativo, progressista ou conservador, liberal ou repressivo, que cada um desses políticos desempenham. Até porque é possível que um intelectual seja ao mesmo tempo, no campo teórico, uma expressão de vanguarda da renovação do pensamento, da revolução da própria forma de produzir conhecimento, e no campo político ele seja o exato oposto disso. Quer dizer, são possibilidades. Essas possibilidades, inclusive, a gente poderia exemplificar. Um dos exemplos que seria talvez oportuno dar é o exemplo do Hegel, que foi um filósofo alemão altamente influente no seu tempo, que era considerado aí a grande influência de toda uma nova geração de pensadores radicais, mas que ao mesmo tempo defendia a monarquia prussiana como se ela fosse a última palavra em termos de liberdade, razão, como se fosse a própria encarnação da razão em forma de regime político. Diego, bem-vindo à transmissão. Olá! Oi, estou aqui. Não, espero não tê-lo pego de surpresa. Não, não, eu Eu estou aqui. explicando. Oi, fala. Não, pode falar. Eu estou explicando. Eu estou explicando aqui um pouco a respeito do tema que a gente vai discutir. É um tema que pode parecer meio espinhoso, para alguns talvez até um tema estranho ao debate do que acontece no mundo real. Apesar de que eu acho que o papel dos intelectuais tem ficado cada vez mais evidente como um papel central. Veja que essa onda neoliberal que varreu o Brasil e o mundo aí teve os seus
tycoons, né, como é que se diz? Uhum. Os seus mentores intelectuais. Eram falsos intelectuais, né? Mas eram intelectuais, como, por exemplo, Olavo de Carvalho e outras figuras do mesmo quilate. Talvez seja estranho fazer essa comparação, muita gente provavelmente não vai concordar comigo, né? Mas tem o Bauman, aí tem aquele israelense que tem escrito aí best-sellers. O Pickett? Não. Não, esqueci o nome dele agora. Depois eu vou fazer uma pesquisa aqui, eu falo. Harari. Temos o Mário Sérgio Cortella. Quer dizer, eles são intelectuais porque eles trabalham organicamente dentro de universidades e porque eles desempenham esse papel na opinião pública, independentemente do julgamento de valor. Né? O Mário Sérgio Cortella é um charlatão. Né? Luiz Felipe Pondé, etc. O Karnal. Mas não, a gente está se perdendo. Faça a sua introdução aí, Diego. Bom, olá, amiguinho, amiguinha, tudo bem com vocês? Vocês perceberam, semana passada eu atrasei, essa semana eu demorei uns 5 minutinhos aqui, estava resolvendo questões, inclusive Luiz adiantando, eu acho que vamos discutir depois o horário para as 12h30, tá bom? Porque pelo jeito todo fim de semana eu vou acabar me atrasando um pouquinho, depois em privado a gente conversa a respeito, tá? Mas vamos aqui ao nosso tema. Intelectualidade, intelectualismo. Na verdade, eu vou pegar o que você acabou de falar desses intelectuais contemporâneos aqui do Brasil, que tem que botar aspas em intelectuais e tem que botar aspas em do Brasil, né? Porque, bom, a gente tem aí esses nomes populares, né? Mário Sérgio Cortella, mormente, né? Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, o Pondé, eu esqueci o primeiro nome dele, Luiz Felipe também, né? Luiz Felipe. Tá vendo só? É nisso que dá. O Luiz Felipe é isso que dá. Luiz Felipe Pondé. Quem mais? Eu tô esquecendo de algum desses. E o filósofo, guru e sabe lá Deus mais o que, o Olavo de Carvalho, né? Bom, assim, o que a gente pode pensar num sentido coletivo? Todos esses caras aí, à exceção do Olavo, que é simplesmente um ocultista louco, e louco no pior sentido, né? Porque, enfim, não vamos falar de questão loucura e manicomial. Pelo amor de Deus, nada de cancelamento aqui. Vocês entenderam a metáfora. Mas, assim, tirando ele à parte, esses outros nomes aí, o Karnal, esse daí que eu falei, eles estão no espectro que a gente diz assim, um espectro de centro, né? É um centro fofo. É um centro que se popularizou muito na cultura brasileira, que é aquela coisa, não é bem o centro, na verdade é a direita, né? Só que ela é a direita, como dizer, tem aqui, eu esqueci o termo, mas é como do Fernando Henrique, aquela direita neoliberal, peronomútil, né, com discurso de conciliação, com discurso de compreensão, é quase uma autoajuda. E são filósofos. Eles trabalham com a ideia, praticamente uma ideia de autoajuda e conformidade, não é? E quando eles trazem alguma coisa, por assim dizer, radical em algum discurso que eles fazem, é um radicalismo de pau mole. É assim, nossa, temos que ponderar, temos que analisar, porque um copo deve estar meio cheio, mas também está meio vazio. São frugalidades de discurso que caem bem nos ouvidos da classe média. Caem bem. É como Muzak. Talvez vocês não conheçam o termo. Muzak é um gênero, por assim dizer, um gênero musical. É um gênero musical dos anos 50, 60, é aquela musiquinha, famosa musiquinha de elevador. Sabe? Como o Ray Conniff, aquelas musiquinhas de... Assim, é uma música que preenche o ambiente com um som, mas não diz nada, necessariamente. Ela é simplesmente um som que preenche o ambiente. O discurso desses filósofos contemporâneos, ele se aproxima muito disso. Se aproxima de uma cantilena que, assim, afaga os ouvidos da classe média, com textos de conforto e com conciliação de classe, com conciliação social. A Gabriela Priori, né, essa jornalista barra jurista, né, etc e tal, ela é uma que também é dessa mesma escola, né? Em filosofia de elevador. Sabe que na hora que fez a transição ficou aqui, intelectuais de elevador. Falei, olha só. Mas então, é bem isso, são em filosofia de elevador e os intelectuais de elevador.
Para fechar meu argumento, eu digo o seguinte, para arredondar o argumento, eu digo o seguinte. Aliás, antes disso, eu vou arredondar o argumento, Luiz, aí eu vou ir na cozinha só pegar uma xícara de café e você vai falando enquanto isso, tá? E eu vou escutando por tabela. Mas enfim, para arredondar meu argumento é assim. Vocês vão perceber que a direita, o espectro político da direita, que é saudável existir numa democracia, já que a gente está, né, numa pretensa democracia, então tudo bem, é saudável que haja dissenso, é saudável que haja direita, né, enfim. O problema é que a parte teórica da direita morreu. Ela morreu, eu arrisco dizer, com Paulo Francis. Paulo Francis foi um dos últimos, por assim dizer, teóricos, ou ele não era bem um filósofo, né, mas ele que postulava raciocínios críticos dentro do espectro da direita, de uma forma incisiva. Você que está ouvindo a gente não conhece o Paulo Francis, depois pesquisa no YouTube. Melhores momentos, Paulo Francis, mesmo que você não concorde com as ideias dele, você vai perceber que ele tem um traquejo, ele tem opinião, ele define um ponto de vista. Agora você vai ver um vídeo do Karnal, você vai ver um vídeo do Cortella, do Pondé, não tem. Essa é a palavra que eu queria. São platitudes. O discurso deles é um discurso de platitude, é um discurso de elevador, não é? E eu acho que quem tem a perder mais com isso é a direita. Porque com um discurso desses amortecido da teoria da direita, quem assume o controle? O discurso ultra radical. Porque, afinal de contas, você tem aqui dois lados. O discurso filosófico da direita pau mole, que não está resolvendo, e você tem um outro discurso da direita paulada, que fala, ó, não, tem que descer o cacete. Ó, bicho, quem que você acha que o cidadão médio vai ouvir? Vai ouvir um careca que fica falando platitudes ou vai ouvir um outro falar besteira e falar, não, porque o negócio é da paulada? Ele vai ver o cara da paulada. Tá, então, bom, essa foi o meu argumento aqui. Luiz, eu vou dar um pulo lá na cozinha, pegar uma xícara de café. Enquanto isso, também, por favor, discorra. E eu volto daqui a uns 5 minutos, tá bom? Eu vou até polemizar aí com o argumento que você apresentou e depois eu atualizo você para você saber. Na verdade, eu acho que transcende aí o campo político da direita essa falência intelectual a qual você fez referência. Foi bom você ter mencionado, inclusive, Fernando Henrique Cardoso, porque ele deixa claro duas coisas. Primeiro, que os intelectuais exercem um papel político de destaque e eles são sempre colocados aí na linha de frente como porta-vozes de opiniões políticas que são a expressão dos interesses econômicos, financeiros e sociais de outros grupos que se movimentam por trás desses porta-vozes. Mas eles são importantes, são necessários. E eles são trazidos à luz, como foram trazidos, por exemplo, nesse último período, sempre que há uma tendência à polarização política. É claro que se pode considerar, por exemplo, hoje, difícil de imaginar que o Fernando Henrique Cardoso fosse expressão de algum polo oposto numa pretensa polarização política que tem a vida, mas o fato é que sim. Naquele momento, a grande luta popular e que tinha aí, como se diz, grande destaque da própria imprensa capitalista, era justamente a luta pela redemocratização do país. As promessas de redemocratização haviam sido feitas de maneira explícita no início da ditadura militar, com Castelo Branco, em 1964, e Geisel retomou essas promessas, criando inclusive uma dissensão no meio das Forças Armadas, Silvio Frota tentando dar um golpe de Estado, etc. E o Silvio Frota, que era também um militar, que tinha também a pretensão de ser aí, líder político do país, presidente da República, o que quer que o valha, e que foi preterido. Essas promessas de redemocratização, elas demoraram muito a se cumprir, praticamente uma década. Elas vão aí da segunda metade da década de 70 até 1985. Se a gente quiser estender esse período até 1989, não seria desarrazoado, até porque o Sarney foi eleito. O Sarney nem foi eleito, né? Mas o Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral. Quer dizer, ele não foi eleito pelo voto popular direto, universal. E foi eleito por um colégio eleitoral de gente que havia sido nomeada pela ditadura popular, pela ditadura militar.
o partido de oposição consentido, o MDB, e o partido da ditadura, efetivamente, que era a Arena. PDS depois, bom, mudou a nomenclatura, mas era o mesmo partido, depois Paulo Maluf rompe, monta o PP, enfim. Então, os intelectuais, eles têm esse papel, e o Fernando Henrique, ele cumpria esse papel, ele era visto por muitos como um radical, ele era considerado, quer dizer, é claro que era absolutamente artificial, que essa era uma imagem que se criava justamente para que ele tivesse algum prestígio dentro do movimento popular pela redemocratização. E ele veio também como uma tentativa de salvar um governo desastrado da burguesia, em oposição à ala esquerda do regime, representada pelo Lula e pelo Brizola. E o Lula chegou ao segundo turno e quase venceu as eleições com Collor, que era o candidato da burguesia. Depois desse desastre total, de uma figura um tanto quanto obscura, de um estado pequeno da federação, Fernando Collor de Mello, tentaram emplacar aí o Fernando Henrique como se ele pudesse ser uma expressão mais fiel do que seria o regime democrático, já democrático, sob o controle da direita. O fato é que o Fernando Henrique governou voltando as costas deliberadamente para tudo que tinha norteado sua produção acadêmica. Não que a produção acadêmica dele fosse grande coisa e nem que fosse também uma produção revolucionária, libertadora, etc. Não era nada disso. Mas era uma produção literária que fazia uma série, ou como se diz, se apropriava de uma série de críticas que eram feitas e tinham sido feitas pelos marxistas e por intelectuais próximos do marxismo, com os quais o Fernando Henrique havia tido contato. Né? O Florestan Fernandes, por exemplo. Florestan Fernandes entrou no PT e foi deputado pelo PT. Ele foi professor do Fernando Henrique Cardoso na Escola de Sociologia Política da USP. E ele tinha aí, como uma das suas principais referências, o marxismo. Né? Ele era simpático aí à corrente trotskista, foi durante muito tempo, depois entrou no PT. Bom, uma série de razões que não cabe a nós escorrer. E, bom, eu já falei muito sobre o Fernando Henrique Cardoso. Bom, os intelectuais de esquerda também decaíram muito. Esse é o segundo ponto que eu acho que é interessante e é sobre isso que eu gostaria de polemizar. Eu acho que se há uma falência intelectual da direita, a gente tem que reconhecer isso, embora eu acho que o Paulo Francis seja um referencial estranho, mas eu até concordo, eu entendo o que o Diego disse, eu até concordo. Eu acho que o Paulo Francis tinha muito mais traquejo, era uma pessoa muito mais culta, um admirador de ópera e tal, uma pessoa capaz de discorrer a respeito dos principais problemas, por exemplo, da Revolução Americana, com uma certa fluência, né? E comparado a quem veio depois dele, como, por exemplo, aquele debatedor do Manhattan Connection, que é praticamente o sucessor do Paulo Francis, né? O Maynard, né? Horrível. Ele e mais os outros dois lá, o não sei o que, Caio Blinder, o Maynard, o Caio Blinder, ele é a voz progressista do programa, por incrível que pareça. Quer dizer, é um negócio totalmente artificial, mas o que eu estou dizendo é, comparado com esses, o Paulo Francis pode ser um referencial, mas eu gostaria de buscar outros referenciais para falar a respeito da falência intelectual da direita e, a meu ver, também da esquerda. Da direita, a gente pode citar aí o grande intelectual Martin Heidegger. Inclusive, eu vou dizer aqui para vocês que eu sou fã da obra do Heidegger, Ser e Existência, e ele era um ideólogo do Partido Nazista. A obra intelectual do Heidegger, que influenciou pessoas como Sartre e tal, que eram marxistas, etc., não tem nada a ver com o trabalho político dele. Mas é claro, se ele não fosse um intelectual respeitado de projeção internacional, ele não seria convidado a ser porta-voz de um regime, de nenhum regime. Né? Ele foi convidado, ele tinha uma posição de prestígio no regime nazista porque ele era um grande intelectual. A atividade política dele, a rigor, na minha opinião, em nenhum sentido se pode dizer que decorre como uma conclusão necessária da obra dele. Não tem nada a ver. A obra filosófica dele não tem nada a ver com a obra política. Mas a gente tem que reconhecer que a esquerda também tem os seus cavalos de Troia.
Eu vou dizer para vocês, para mim, o maior intelectual brasileiro vivo é a Marilena Chaui, há muito tempo. Eu acho que a obra dela sobre o Spinoza, a Nervura do Real, é uma das melhores coisas que já foi escrita em língua portuguesa. Estou sendo honesto, não estou fazendo ironias. Mas a Marilena Chaui é uma... O que eu posso dizer, né? Ela defendeu todas as alianças espúrias que o PT fez, por exemplo, quando esteve no governo, com Paulo Maluf, MDB, etc. Bom, isso daí é complicado. E a esquerda tem... Quais são os intelectuais de esquerda? Eu estava até falando, tinha falado do Bauman, né? O Bauman, para mim, é um charlatão tal qual esse Mário Sérgio Cortella. Não, tem um pouquinho mais de estilo e originalidade, mas é um charlatão, isso aí não. Quer dizer, se dissociou completamente a vida intelectual, a obra teórica desses autores com a prática política e a análise dos fatos correntes. Isso é um grande problema. E isso aconteceu na esquerda e na direita. Eu quero colocar uma questão, então, para o Diego. Diego, a gente passou por um processo grande aqui de degradação dos diplomas de graduação no Brasil. Quer dizer, abriu-se várias universidades sem infraestrutura, sem recursos, e aí você conseguiu conferir uma série de diplomas a muita gente. E pior do que isso, o Reúne, que era, na verdade, uma iniciativa pública que investia dinheiro em universidades privadas de baixíssima qualidade, e essas universidades privadas formaram muita gente aí para o mercado, inclusive para serem professores, né? Porque o mercado está saturado em quase todas as especialidades. E esses professores, eles também têm um conhecimento muito reduzido a respeito da matéria que eles lecionam. Eu queria perguntar para você acha que isso também tem alguma relação com o descrédito pelo qual passam os intelectuais e a intelectualidade? Eu acho que é o ovo e a galinha. O que vem primeiro no caso das duas coisas? Porque, assim, é até chato a gente recorrer de novo a esse argumento, mas é fato. Desde a queda do Muro de Berlim, a direita e a esquerda no mundo ficaram desorientadas em seus campos teóricos. Por quê? Porque você tem mais de 60, 70 anos de uma escola de pensamento, tanto na direita quanto na esquerda, de organização de ideias a respeito do espectro político. De repente você não tem mais. De repente você perde toda a sua base de argumentação teórica porque o Estado que se contrapunha ao outro Estado não existe mais. E aí existe toda uma reorganização global de estruturas de poder, etc. e tal. Então, assim, partindo-se dessa premissa, eu tenho a impressão que... Alô, você me escuta? Sim, eu estou te ouvindo. A sua imagem travou, mas o som tá bom. Tá. Parece que a minha internet não está muito legal aqui. Mas, bom, partindo-se dessa premissa, assim, tudo o que vem depois nos anos 90 realmente é uma diluição do processo intelectual, tanto na direita quanto na esquerda. Né? Nós fizéramos primeiro aquela nossa crítica à direita, mas cabe também fazer a crítica à esquerda. Eu concordo com você em partes aí no quesito da Chaui, particularmente falando, bom, todo mundo, você também deve ter suas ressalvas quanto a ela. A minha ressalva é bem próxima à sua, porque eu acho um tanto inadmissível um intelectual de esquerda apoiar políticas neoliberais e abraçar o capeta como ela abraçou, porque ela, como se diz por aí, né, ela passou pano para muita coisa que o PT fez, muita coisa de negativa que o PT fez, e assim, o papel de um intelectual esperaria-se que fosse mais crítico em alguns pontos, pelo menos. Tá? Então, nesses aspectos de crítica política, eu tenho algumas ressalvas com a Chaui. Agora, eu acho ela muito assertiva, eu acho que ela acerta muito bem quando ela fala sobre o espírito da classe média brasileira, por exemplo. Agora, se eu for escolher você escolheu a sua aí, que é a Chaui, né? O seu Pokémon aí, a Marilena Chaui. O meu Pokémon é o Vladimir Safatli. Eu admiro muito o trabalho intelectual dele, as argumentações dele, e o que eu acho interessante é que, diferentemente da Chaui, ele é um que desde o início não coadunou, ou ainda, ao menos, não defendeu publicamente os desatinos neoliberais do governo PT. Né? Talvez tenha faltado crítica incisiva, mas a crítica de toda forma estava presente. Na época, inclusive, ele escrevia para a Folha, né? Então, assim, se for pegar um intelectual que eu admiro da esquerda, é o Vladimir Safatli. Bom, agora quanto à questão que você comentara de a diluição do conhecimento. Veja, eu sou favorável a esses programas como o ProUni, o FIE, eu nunca lembro as siglas, mas são esses aí, né? Refis, sei lá,
COFINS, IPTU, esses programas que o governo fez para a popularização do ensino superior, veja, por um lado eles são muito interessantes porque democratizam o acesso ao ensino superior e o acesso ao mercado de trabalho. Por outro lado, esse sistema é um sistema cretino. Por quê? Porque você tem a precarização do sistema de ensino. Ao invés de... Assim, são várias frentes que tem problema aí. A primeira frente, ao invés de o Estado financiar estruturas do próprio Estado com excelência, com o dinheiro, ele resolve delegar para a iniciativa privada, que a gente sabe que em termos de nível superior não é das melhores. Faculdade particular, em média, a média de qualidade é baixa, a média de ensino, a média de estrutura. Claro, não estou falando das grandes, né, Mackenzie e tal, mas as Uniradial da vida, Unicid, Unip, essas faculdades são muito farofa. Elas não têm uma estrutura que é assim, uma estrutura suficiente, por exemplo, para formar um grande filósofo ou para formar um grande pensador, um grande arquiteto, um grande engenheiro. Vai formar cidadãos medianos preparados para o mercado de trabalho. E aí vem o segundo problema desses programas. A democratização do ensino superior, ela acaba criando uma legião de trabalhadores. E uma legião de trabalhadores, na verdade eu vou até mudar o termo, ela cria uma legião de assalariados. Ou seja, pessoas que sabem apertar um parafuso para ganhar dinheiro. Esse é um problema porque você não cria você não cria um trabalhador, você não cria um indivíduo que tem um ofício e executa esse serviço, esse ofício pelo prazer da execução. Como nós conversáramos no vídeo passado sobre trabalhismo. Você não tem essa cultura na escola particular. A escola particular diz assim, ó, você estuda isso daqui, você vai saber fazer isso daqui, aí quando você sair, você vai ganhar dinheiro fazendo isso. E aí você perde a real função do estudo, que é o aprimoramento do indivíduo dentro de suas técnicas, que é o aprimoramento de uma arte, de uma ciência. Você vira só mais um cara que sabe apertar um parafuso, ou construir um prédio, ou, sei lá, fazer uma dissertação, escrever um poema. Aliás, esse é um negócio que eu queria também inserir. Como você sempre faz perguntar para mim, vamos fazer o contrário, eu vou te fazer uma pergunta também. Tendo em vista essa questão... Oi. É que eu fazendo a pergunta, eu pauto a discussão. Então agora vou inverter a mesa. Você segura aí, que eu vou fazer uma pergunta, azar o seu. Ó, então, nós está dentro do tema. Tendo em vista que a gente tem essa precarização do ensino superior, e tendo em vista que isso também gera uma precarização da parte acadêmica, da parte intelectual, o que você pensa sobre essa explosão que nós temos observado de teses, de dissertações, de artigos, de papers, porque acho que nunca antes se produziu tanta coisa acadêmica e as prateleiras das universidades devem estar cheias de livros que ninguém nunca vai abrir. O que você acha dessa superabundância de produção acadêmica e se isso tem algum valor intrínseco ou se vai ser realmente só para o ego da pessoa ficar ali confortável consigo próprio? Eu acho que contribui para o desprestígio da atividade intelectual. Qualquer um que tenha aí percorrido as bibliotecas digitais das universidades e aberto algumas dissertações e teses sabe perfeitamente que ali não há nada de novo, não há nada de original, não há nenhuma interpretação mais profunda do que as anteriores, e aquilo é escrito justamente, única e exclusivamente porque é uma obrigatoriedade para você concluir o curso. É uma violência contra o aluno, contra o pós-graduando, e, assim, dá a falsa impressão de que o aluno conhece bem aquele conteúdo, quando isso também não é necessariamente verdade. Agora, deixa eu abordar na sua dimensão completa aqui esse tema, porque eu também sou a favor das políticas que foram implementadas pelo PT de democratização do ensino superior, com exceção daquelas que tinham relação direta com o financiamento da iniciativa privada. Por quê? Primeiro, porque não aumentou o número de vagas oferecidas. É uma ilusão isso daí. Vários estudos do INPE e de outros órgãos foram feitos que deixavam bastante claro
que o número de alunos formados por unidade de capital investido nas universidades públicas era maior do que nas privadas. Então, o que eu posso dizer é, eles investiram mais do que os outros governos proporcionalmente no ensino superior, e com isso eu concordo. Só que eles investiram muito mal. É preciso universalizar o acesso ao ensino superior. Você veja só, uma outra dimensão desse problema pelo qual a gente passa, o desprestígio da atividade intelectual. A maioria da população teve negado o seu acesso ao ensino superior e à alta cultura, de uma maneira geral. E eles passaram a desprezar essa alta cultura. Com o passar do tempo, não tendo acesso a essa alta cultura, eles começaram a identificar essa cultura como algo snob, que não tinha relação com a vida prática das pessoas. É uma tolice. É só recorrer aí aos exemplos históricos mais relevantes, como, por exemplo, a energia nuclear, que abastece cerca de 30% de todo o globo terrestre com energia, que é fruto de pesquisa teórica em física. Quer dizer, eu não vou nem falar só do Einstein, né? Oppenheimer, bom, outros tantos, né? Niels Bohr, etc. Uma série de gente envolvida em pesquisas que redundaram na produção de energia. Simples assim. Não tem essa pesquisa, não tem energia na sua casa. Bom, nos países que não tem água abundante nem carvão para termoelétrica. Isso aí. Bom, a universalização do acesso ao ensino é uma forma de prestígio da cultura, mas a cultura vai muito além das universidades. Veja só nas emissoras de televisão a dificuldade que se tem para encontrar um programa que fale, por exemplo, sobre arte. Tem na TV aberta? Agora que a TV Cultura está sendo aparelhada completamente pelo PSDB, nos últimos 3 anos eles perderam totalmente a vergonha, né? Virou um órgão de propaganda do PSDB, a TV Cultura. E os programas de arte também estão acabando, estão perdendo espaço, estão se tornando cada vez menores, uma vez por semana. E é isso aí. E o conteúdo desses programas também tem piorado sensivelmente. Mostra Internacional de Cultura parou, os melhores programas que tinha aí da TV. Nos melhores eu estou falando sem medo de fazer um juízo de valor. Um dos melhores, primeiro, porque era um conteúdo que não tinha nas outras televisões, nas outras emissoras de televisão, e porque dava acesso à produção cinematográfica de outros países, além daqueles que produzem 90% do que se consome em termos de cinema no mundo. Certo? Deixa eu só fazer uma parte aqui. Quando a gente fala em arte e cultura, tá, gente? Nós não estamos falando que precisa passar programa de 4 horas de ópera. Nós não estamos falando que tem que fazer um programa com tour virtual pelo Museu do Louvre. Veja, a arte é a expressão e a expressividade do indivíduo com um meio, certo? Seja um quadro, seja um texto, seja um poema, seja funk, é a expressão, é a manifestação artística. As televisões, bom, como veículos de comunicação de massa, elas prestam desserviço nesse sentido, por quê? Das duas, uma, né? Hoje em dia a gente só vai ter uma dessas duas, inclusive, mas eu vou exemplificar. Das duas, uma, ou você tinha, na cultura, ou você tinha aqueles programas de arte erudita, do círculo erudito, então, temos agora aqui a execução de Chopin, não sei o que e tal, aquelas vozes de travesseiro dos locutores. Não tô reclamando, não, eu gosto de assistir esse tipo de coisa, mas assim, o povo, as massas, não consomem isso. E a gente não vai forçar, porque é gosto, as pessoas têm gostos. Mas, bom, então você tem ou tinha esse tipo de programa de entretenimento, onde uma parte da intelectualidade se regozijava, né? E por outro lado, aí você tem a arte popular, mas aí a arte popular também ela é igualmente mal retratada. Porque você vai ter. O que você vai ter de programa de arte popular na TV? Você vai ter aqueles programas horrorosos dominicais, sei lá, com a Regina Casé, com qualquer outro ator global ali, com um fuzuê de cores, com umas músicas brega. E veja, não tô falando brega, enfim, gosto é gosto, mas uma coisa é você, por exemplo, fazer um programa onde. Eu tô falando de música, né? Você deu exemplo de cinema, eu vou dar um exemplo de música. Então imagina o seguinte, tanta gente criativa pelos rincões do Brasil que faz música na garagem, seja um rock, um punk rock, seja um samba, seja sei lá, um chorinho. Tanta roda interessante para se pôr numa TV, para falar, olha a diversidade cultural do nosso país. Não. Você tem na vitrine, a maior vitrine do país, que no caso é a Rede Globo, você tem ali um programa que massifica
a produção cultural musical com meia dúzia de gostosa, com meia dúzia de bombado gostoso, que ficam tocando uma música chulé, que todo mundo pode ouvir na rádio se quiser, e isso é cultura. Então isso é preocupante também, porque você nos veículos de massa você não tem essa representatividade da diversidade cultural que o nosso país abarca. Seja na diversidade cultural, vamos dizer assim, culta, quanto na diversidade cultural popular. Você não tem. Você tem reflexos toscos de ambas as duas nos veículos de comunicação de massa brasileiros. Ô Diego, é que a gente está sob a tutela da imprensa, né, dos meios de comunicação e da indústria cinematográfica, de produção cultural, etc. Quer dizer, a gente está falando justamente, essa é a palavra-chave, de diversificação, antes de mais nada. Para que ninguém seja proprietário da consciência de ninguém, é preciso que haja diversidade e todo mundo tenha acesso a essa diversidade. Veja só, Sim. Se você inicia um programa de estudo de música clássica numa periferia, como teve aquele projeto da Orquestra Heliópolis, Sim. Naturalmente você vai encontrar gente que se identifica com essa música. Sim. Agora, se você coloca todos os dias o mesmo som repetitivamente, tocando nas principais rádios do país, como, sei lá, propaganda no YouTube, naturalmente as pessoas vão se inclinar só para esse estilo de música. Exato. Isso daí não enriquece em nada a população, não traz nenhuma vantagem, nenhum benefício. E o pior, as pessoas ficam como espectadores meramente, porque elas não sabem tocar os instrumentos, não sabem produzir aqueles sons. A gente não tem na nossa escola, isso é um atraso completo em relação a países até mais pobres que o Brasil. Não, é um absurdo não ter aula de música em escola. É um absurdo. Absurdo. Não tem. A gente até encontrou um amigo nosso aí que é professor de música outro dia no parque, né, o Sérgio. É verdade. Um dia a gente pode trazer esse assunto aí para discutir. Bom, e o fato é, a televisão, isso é importante. Quando a gente fala de intelectualidade, a gente não está falando necessariamente de universidade. Aliás, a universidade nem é a principal formadora de opinião do país e da consciência dos próprios professores que trabalham nas universidades. Não. É a vida social como um todo, as relações que estruturam e organizam a vida social, como, por exemplo, as atividades de trabalho, a divisão do trabalho, que divide aí os ramos da atividade intelectual em vários segmentos. E é a televisão, que dá forma e expressão material à atividade intelectual desses universitários. Quer dizer, ao fim e ao cabo, para dar um exemplo bastante concreto, não importa, o Fernando Henrique escreveu, sei lá, uns 15, 20 livros, tem 15 mil páginas, vamos supor, estou fazendo um chute aqui só para exemplificar. Isso é análise, né? Do ponto de vista analítico, ele tem 15 mil páginas de análise. Do ponto de vista sintético, ele é contra o impeachment do Bolsonaro e ele é a favor do neoliberalismo. Pronto, é isso aí. Essa é a expressão material dessas 15 mil páginas aí que ele escreveu. E por que as pessoas vão ter um grande apreço pela atividade intelectual de alguém que matou a população de fome no seu segundo mandato, como o Fernando Henrique? Não. Vai ter. Eu concordo com o que o Diego disse. Fica mais fácil, tem um apelo maior. O discurso daqueles que oferecem uma solução, mesmo que essa solução não vá funcionar. No Bolsonaro a gente está vendo, a solução dele não funcionou, não tem mais emprego, o capital estrangeiro não foi atraído para o país, nem nada. Tudo bem que teve uma epidemia no meio. Tudo bem que teve uma epidemia no meio, acho que a gente tem que descontar, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Se a gente é mentiroso para desqualificar alguém, a gente vai ter que aceitar as mentiras que vão falar para desqualificar a gente mesmo, né? Mas segue, eu não vou fazer uma pergunta agora, eu vou deixar você retomar o assunto e depois você coloca uma outra questão para a gente responder. Muito bem. Existe esse problema da disparidade da cultura, e eu acho que um dos reflexos perigosos dessa alienação cultural é a nossa falta de identificação nacional. Eu discutia isso até recentemente com um outro amigo aí, não sei se você lembra dele, Luiz, é o André de Fel, nós estudáramos juntos lá no Jackson. Eu discutia isso com ele, né, ontem, que, veja, existem pessoas que acham que o caminho seria separar o Brasil logo de uma vez. Faz logo lá, dá o pessoal da República de Curitiba, deixa eles fazerem o país deles, São Paulo faz um país, o Sul, o Norte, o Leste, o Oeste faz um país.
É interessante porque isso reflete justamente a falta de coesão cultural do nosso povo. Não existe uma identidade brasileira. Não existe algo ou algos, não existem coisas que definem o que é ser brasileiro para o próprio brasileiro. Eu não estou dizendo que com isso todo mundo deveria ter alguma coisa que unisse, não. Mas o fato é, como o brasileiro médio não é exposto à diversidade cultural, à identidade cultural nacional, como o cidadão médio brasileiro não sabe a riqueza que é um cordel, a riqueza que é uma trova, a riqueza que é uma dança, sei lá, do caqui, lá do povo do sul, uma dança de bombacha, como não existe essa integração cultural nacional, a gente fica vulnerável a assimilar qualquer tranqueira que vem de fora, qualquer cultura alienígena à nossa, como é a aberração da cultura do rodeio, por exemplo. Eu acho que, aliás, acho que maior exemplo de que o Brasil é um país de vira-lata sem identidade é que a gente tem rodeio, em Barretos, né? A gente tem rodeio e a gente tem o sertanejo country como sendo uma das maiores manifestações musicais do país. Eu acho que essas duas são o maior exemplo de como nós não temos uma cultura brasileira. Por quê? Porque essas duas, eu gosto de usar elas de exemplo, porque essas duas elas são ipsis literis, elas são ao pé da letra cultura norte-americana. Quem é que faz rodeio? Os Estados Unidos. Quem é que tem como música de identificação nacional o country? Os Estados Unidos. E aí você tem aqui o Gustavo Lima, né? Não sei o nome dessa galera, só sei o Gustavo Lima. Mas tem esse monte de cantor de sertanejo, é tudo o mesmo riff, é tudo o mesmo tom, a letra sempre orbita, né? Traí, eu fui traído, chifrei, fui chifrado, sofri, estou sofrendo, vou beber. Ponto final. E veja, de novo, gosto é gosto. Gosto é que nem bunda, cada um tem a sua e que cuide da sua. Agora, existem muito mais manifestações culturais. Mas a partir do momento que o indivíduo não tem acesso à manifestação cultural do seu próprio país, ele não tem a possibilidade de se identificar com porra nenhuma, ele não se identifica com nada. Afinal de contas, ele não sabe nem, ele não tem acesso nem à cultura do seu próprio bairro. Quando eu vivia, aí para arredondar esse argumento, aí eu jogo uma pergunta também. Quando eu vivia num outro bairro, né, no Butantã, existe um bairro lá, um sub-bairro, né, chamado Morro do Querosene. Para quem não conhece, o Morro do Querosene é um bairro que tem uma diversificação cultural e uma diversificação social até, né, um pouco de média, classe média, média baixa, média alta. E é interessante porque lá você tem uma comunidade maranhense muito forte. Você tem maranhenses ali que moram há muitos e muitos anos, famílias maranhenses, de origem maranhense. E eles têm a tradição da festa do boi. Né? A festa do boi é uma festa tradicional de vários lugares do norte, inclusive do norte e nordeste, né? Cada um com sua peculiaridade. Então você tem ali, sei lá, no Amazonas você vai ter o boi bumbá, você vai ter o garantido caprichoso, aí você tem, no Maranhão você tem essa que é a festa do boi, que é o nascimento, o batismo e a morte. É como se fosse o coisa de Jesus, Círio de Nazaré, né? Não lembro. Mas é como se fosse a passagem de Jesus, né? Nasce, é batizado e morre. 3 momentos específicos do ano, eles fazem festa de rua. E é uma festa de rua que integra a comunidade, com músicas específicas, com trajes, vestimentas, com comidas de rua, as comidas de rua dos próprios moradores que abrem suas banquinhas para vender coisas, suas barraquinhas, sem muita burocracia estatal. Você que é de direita, essas direita anarcocapitalista pau no cu, é isso que devia ser o seu lema. Você tem que entender isso. Não é que não tem que ter Estado. O Estado ele não pode intervir em comunidades pequenas. Você, anarcocapitalista, está escutando? Anota bem isso, porque você está fazendo a crítica errada. O Estado não deveria intervir em pequenas organizações sociais, mas o Estado tem que intervir sim em grandes conglomerados, amigo. Mas retomando, e aí finalizando para te passar a bola com a pergunta. Essa comunidade é uma comunidade muito bacana nesse sentido, porque você vê tradições, você vê o povo ali integrado em uma festa que gera uma identidade local. Eu mesmo não sendo maranhense gostava da festa e me identificava com a música, por exemplo.
São Paulo é uma cidade muito grande, né? Nós temos não sei quantos milhões, 14 milhões, 15 milhões, é gente pra caralho. E aqui é interessante porque cada determinados bairros têm também suas identidades locais, não é? Tem o Canindé, que tem ali aquela tradição boliviana, da feira boliviana que eles fazem, também com músicas típicas. Você tem ali o Bexiga, ai, tá me falhando o nome, da Santa Quirupita lá, também aqui em São Paulo. Enfim, você tem bolsões. Liberdade com o Ano Novo Chinês, com tradições japonesas, orientais. E então, São Paulo, por ser muito grande, ele tem essa característica interessante que diversos núcleos sociais têm diversas formas de manifestação cultural locais. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: como seria possível, uma vez que a mídia é toda dominada, a grande mídia, como que seria possível para se propagar a ideia de cultura e identidade regionais numa cidade como São Paulo, ou ainda para além da cidade de São Paulo, uma vez que a gente está contra a maré, uma vez que até o próprio Estado não incentiva essa tradição de integração cultural nacional? Eu acho que a gente tem uma grande vantagem aqui, porque já existe no Brasil, em São Paulo também, uma grande tradição de organização de eventos paralelos por grupos de indivíduos nos bairros, por gente ligada ao movimento popular, etc. Eu acho que isso nos dá uma vantagem. Mas deixa eu retomar aqui uma questão mais geral, porque senão acho que eu não vou conseguir responder satisfatoriamente a sua pergunta. Sem elevar o nível cultural das massas, a gente não vai conseguir transformar nada de profundo aqui no país. E sem elevar o nível cultural das vanguardas que dirigem bem ou mal essas massas, a gente também não vai conseguir. A gente começou aqui discutindo o papel dos intelectuais orgânicos mesmo do regime político, né? Os que têm visibilidade, os que têm aí espaço na imprensa, ou os que conseguem algum espaço por fora da imprensa, como o Olavo de Carvalho. Esses intelectuais são essenciais. São eles, a rigor, que vão conseguir unificar em torno de uma determinada concepção uma parcela significativa da população. É assim que funciona, porque sempre há aqueles que dão um passo à frente primeiro e que conduzem o resto para um determinado caminho, para uma linha de pensamento, etc. E é assim que tem acontecido ao longo da história. Lideranças de esquerda e lideranças de direita. Lideranças autoritárias e lideranças libertárias. Lideranças que não querem controlar a mente dos que aderem às suas ideias e lideranças que usam do seu poder e influência para conquistar cargos, benefícios, para manipular todo mundo, etc. Então existe de tudo. A gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer o papel significativo dessas lideranças. A gente tem, em primeiro lugar, uma grande deficiência do ponto de vista teórico, de estruturação do pensamento, dos formadores de opinião, que foi, acho que, o tema inaugural desse nosso debate aqui. Então, eu vou passar bem rapidamente por cada um desses debates. Primeiro, do jeito como está, a nossa intelectualidade não conseguirá produzir nada diferente em relação ao que a gente tem visto aí. Nossa intelectualidade está totalmente desnorteada. Você falou do Safatli. Eu não estava fazendo essa discussão assim, Marilena Chauí e Safatli no terreno político. Como eu disse, há essas duas dimensões. Para mim, a Marilena Chauí é uma grande intelectual. O Safatli não é nada. Do ponto de vista técnico do conhecimento, de formulação de ideias. Politicamente, eu posso até preferir um artigo do Safatli ou da Marilena Chauí, até porque ele era crítico ao PT, e desse ponto de vista. Embora seja, em grande medida, do meu ponto de vista, meio artificial essa crítica, porque ele defende a mesma política, criticando o PT e se associando ao PSOL. Mas tudo bem, isso aí é diferente. E é a mesma coisa, assim como eu divido o Safatli político do Safatli articulista de jornal e professor universitário, um dia, Diego, não sei se você já ouviu, ouça ele tocando piano. É como eu divido ele intelectual e articulista dele tocando piano. Ele tocando piano acho que é a pior coisa que eu ouvi nos últimos 35 anos, ou seja, você não me ouviu tocando, então. Deixa qualquer dia eu toco aqui. Meu Deus do céu, uma coisa tenebrosa. Ele gravou um CD aí que
Não dá nem para identificar, nem para categorizar. É um negócio horrível. Com a Marilena no vocal, porque só ouço ela no vocal. Deveria ter chamado também. Um negócio horroroso. E, bom, então, são coisas diferentes. Outra coisa é, bom, as massas não aprendem da mesma maneira que as vanguardas. As massas aprendem com a sua experiência prática. Na paulada. Porque elas... Não, pode ser também. Porque elas, às vezes mas é porque elas estão imbuídas aí da necessidade de trabalhar para viver, então eles não podem se dedicar a grandes atividades intelectuais muito demoradas, etc. Exigiriam, até tem quem faça, mas exige um grande esforço e é a minoria que faz. Não é para Não há estímulo nenhum, etc. Mas essas massas têm que aprender pela experiência política. Por exemplo, a esquerda não pode nunca aceitar usar um sofisma para ter, eventualmente, um pequeno ganho imediato. Por quê? Porque isso compromete toda a estrutura do pensamento que ela quer difundir. Associar-se, por exemplo, a Rodrigo Maia, agora, como PT e PCdoB fizeram na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Eles já se comprometeram a apoiar o candidato indicado pelo Rodrigo Maia. Isso daí é um elemento... Oi? Fala. Não, isso é um absurdo. Eu ri quando eu vi essa matéria. Não tem o que fazer se não rir. Mas enfim. Então, isso é um elemento de confusão total. Outra coisa é você usar um argumento totalmente falso para desacreditar o seu oponente ou para, sei lá, valorizar uma posição que você defende. Por exemplo, defender as vacinas em abstrato é estar ao lado da ciência. Isso é uma coisa totalmente sem sentido nenhum. A ciência, ela é feita sob medida para satisfazer os interesses financeiros de grandes grupos. Quer dizer, então, que a gente vai ter que defender, usando esse mesmo argumento, todo esse montalhado de medicamentos que tem aí, a maioria deles não serve para nada, até prejudica. Isso aí compromete, você nunca pode usar um argumento falso, porque ele sempre se volta contra você. Você defende, por exemplo, a prisão arbitrária do Eunício de Oliveira. Porra, não tinha prova nenhuma contra o Eunício de Oliveira, vamos falar o que é verdade. Aí tudo bem, eles prendem arbitrariamente quem você quiser eleger como presidente. Aliás, dá até para usar o exemplo do Lulão lá, assim. Eu honestamente queria ver. Eu queria ver o Lula preso, vou ser bem sincero, mas assim, não tem prova, não dá para prender. E não tem nada que deponha contra ele. Eu acredito que deva ter alguma coisa em algum lugar, mas não acharam. Se não acharam, ele tem que estar solto. Né? A gente não pode arrevelar. Olha, vou até citar Reinaldo Azevedo, olha que ponto que eu cheguei. Mas assim, nesse ponto eu fico com o Reinaldo Azevedo. Porque, assim, você não pode usar a lei como um instrumento de bel prazer para aquilo que você quer fazer, para os seus projetos políticos. E aí também agora eu tenho que concordar com o... Ai, meu Deus do céu, hoje eu não vou dormir direito. Eu vou ter que concordar com a direita alucinada bolsonarista quando eles reclamam do STF. Porque o Superior Tribunal ele virou realmente uma casta. Bom, já sempre foi, mas agora tá pior. Virou uma grande elite togada, onde eles literalmente pautam o destino do país, porque eles pautam os processos que vão determinar os desdobramentos da República. E eles resolvem se eles sentam com a bunda em cima ou se eles fazem cocô e limpam com um papel. Diego, mas enfim, foi apenas digressão. Nessa mesma área, outro dia uma moça e ela me disse: o estuprador não merece justamente ser preso. Aí eu falei: e o Juliana Assange? Ela disse: é diferente. É acusado de assédio sexual. E se fosse contra mim ou contra você? A mulher falou que você estuprou ela, não. Isso é uma coisa razoável. Quer dizer, enquanto a esquerda tiver isso desses oportunistas aí, e não se preocupa com as consequências das coisas que dizem, o pior é que tudo é populista, né? Você não vai conseguir andar para frente de jeito nenhum, vai andar sempre para trás. Aí você faz uma crítica ao Bolsonaro, aí no outro dia o partido faz a mesma coisa e você lava as mãos. Exato. Aí, não. Exato. Muito bem pensado, feito com responsabilidade. Esse é o papel dos intelectuais, de orientar a discussão política que a população vai ouvir para que ela possa saber quais são as decisões. Por exemplo, a epidemia está aí com volta, né? Mas a esquerda que diz que defende a ciência, não sei o que lá, não defendeu o isolamento social rigoroso. É possível imaginar
um ano e meio, 2 anos de quarentena meia boca, que nem a gente está vendo, que 70% da população está na rua desde o começo da pandemia, e os outros 30% não pode sair para se divertir nem fazer nada. Não dá, se não tem condições. Aí os caras dizem, não, mas então o que você queria? O que você queria? A esquerda não propôs nada, a direita está certa de fazer esse questionamento. O que você queria? A esquerda deveria ter dito desde o primeiro momento. Deve-se suspender todas as regras de mercado. Não se cobra mais aluguel nem imposto. Deve-se intervir sobre todos os hospitais para defender que haja leito suficiente para toda a população, independentemente do poder aquisitivo, renda básica para toda a população, fechamento de todos os postos de trabalho não essenciais, com um rigor sobre o que é essencial e o que não é. A esquerda não fez isso? O que ela vai cobrar agora? Está numa péssima posição. Veja bem, isso é muito radical. Uma última coisa, você falou, eu não ia trazer esse assunto à tona, mas é importante que tenha a ver. Qual era a sua pergunta mesmo, Diego? Da integração dos bairros e da cultura, eu me lembro dessa. Tá, não, mas eu vou falar sobre cultura e identidade nacional, que tem a ver também com esse conhecimento mais particular dos bairros. Veja, nossos intelectuais parecem estar muito preocupados em desvendar esses mistérios que podem parecer tacanhos, mas que na verdade são os mais importantes para a vida da maioria esmagadora da população, inclusive para a formação intelectual dos próprios intelectuais, que é explicar os fenômenos que acontecem no bairro, na esfera da vida privada de cada um, na esfera da vida laboral de cada um. Não estou ouvindo ninguém falar sobre isso. O cara está falando, por exemplo, da necessidade da quarentena. A propaganda, estava vendo na CNN, né? A propaganda deles você passa um monte de máscara, assim, as imagens, uma máscara do Black Lives Matter, outra com a bandeira confederada. Aí diz, a máscara que você usa diz muito sobre você. Aí depois mostra, assim, o mesmo fundo sem nenhuma máscara. E se você não usa, isso diz mais ainda sobre você mesmo. Eles estão discutindo isso, mas eles não estão discutindo como é que a população vai ganhar a vida e vai ter o que comer, e vai pagar aluguel. Isso aí que é importante discutir. Antes de passar para você, eu acho que já vamos encerrando, né, que já tá chegando a 1 hora, mas você pode escorrer livremente que tem tempo. Claro. Antes de encerrar, então, o que eu queria dizer eu acho que a gente tem que retomar esse debate, porque discutir o papel da formação intelectual das massas e dos próprios intelectuais é uma das coisas mais importantes para a gente entender como os processos políticos e sociais se desenvolvem. Existe uma campanha intelectual e cultural permanente, que é feita pelos grandes veículos de comunicação e por aqueles que têm dinheiro e podem produzir eventos culturais, etc., que podem financiar suas próprias universidades, por exemplo. Hoje eu estava jogando um jogo com a minha sobrinha, a pergunta era Quest, o nome do jogo, Quest 2. Aí uma das perguntas era assim, qual o nome do processo político na China liderado por Mao Tse-tung, que provocou o terror e a quebra de todas as tradições, a proibição não sei o que lá. Aí a resposta era a Revolução Cultural. Quer dizer, é assim que eles doutrinam todo mundo, né? Quer dizer, a doutrinação. É isso aí, né? Quer dizer, a Revolução Cultural, que foi uma luta da ala esquerda do Partido Comunista Chinês contra os direitistas, os reitores de universidade, a burocracia do partido, nesse jogo de cartas aí vira sendo, né, uma coisa insana por um líder maluco. Mas não tem debate político nenhum. Quer dizer, a gente tem que fazer o debate sobre isso. A atividade intelectual não é um acessório dispensável, é uma das coisas mais importantes que há na luta cotidiana do dia a dia por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, para que a gente tenha, por exemplo, a possibilidade de ver na TV, mais do que bundas e peitos, uma identidade nacional real. Não essa identidade nacional forjada na Rede Globo, em que a Fátima Bernardes é a porta-voz dos negros. Isso aí. Inclusive, galera, vamos imitar os Estados Unidos do jeito certo, né? Já que o pessoal gosta tanto de imitar os Estados Unidos, porque assim, se você for ver, uma das razões de por que o americano se identifica como americano é porque lá eles são realmente uma república federativa. Lá os estados têm tradições fortes culturais e todos os estados têm suas tradições culturais regionais ao mesmo tempo que eles se identificam enquanto nação. Porque uma das razões é que o sistema de mídia
americano, ele é altamente descentralizado. E olha, vou até bater palmas porque isso daí é uma das coisas que funciona no sistema democrático americano. Porque veja, lá, Luiz, você e eu podemos ter um programa de rádio. Nós podemos ter uma rádio com custo zero. É só comprar lá o equipamento, escolher uma faixa, o governo não vai te cobrar nada e de repente você tem uma rádio na sua casa. Tanto que tem um monte de talk show desses caras alucinados de esquerda e de direita, né? Como Alex Jones, que foi o mais famoso aí que nós temos conhecimento. Mas onde eu quero chegar aqui, lá você tem uma identidade nacional, porque lá é permitida a expressão da cultura. É lá o sistema de mídia lá permite que, ao menos em nível local, você tenha uma propagação de culturas e valores específicos da localidade. Você tem TVs locais, e as TVs locais elas não são subordinadas, quer dizer, tem as subordinadas às grandes, mas existem TVs que são puramente locais. Sabe quando você vê um filme, aqueles filmes lá, e tem a agência, tem um canal de TV na cidadezinha no filme que você está vendo, é tudo com sigla, né? Então a TV é KPJMF, KPJMF, aí sei lá, e aí a coisa vai. Isso é uma coisa que funciona lá. Então vamos copiar a coisa certa, né? Já que é para copiar os americanos, como muita gente aqui gosta, copiem as coisas certas ao menos, copiem as coisas que funcionem. O Brasil precisa, para que a intelectualidade se popularize, nós precisamos permitir que as pessoas se expressem e precisamos dar espaço para que elas se expressem. Mas uma das coisas que a elite brasileira não quer é justamente essa, né? Porque a partir do momento que você cria identificação com o outro, você se torna um ente mais forte, porque você se torna você mais o outro. Para finalizar, eu acho que assim, você estava falando do papel da intelectualidade, a inteligencia, né? O papel dos grandes intelectuais aí, tipo a Chauí, o Safatli, etc. Eu discordo com você, um monte de coisa que você falou de Safatli, viu? Eu gosto de vários textos dele, e inclusive tem uns que ele até evoca a guilhotina. Mas assim, onde eu quero chegar? O governo Bolsonaro ele vem sendo realmente desastroso, né? Dispensa apresentação, mas algumas coisas de positivo a gente consegue enxergar. A primeira é que eu tenho visto que uma parte da intelectualidade brasileira, até da direita, viu? Uma parte da intelectualidade acordou para a vida e começou a perceber que eles têm que sair da torre de cristal e começar a falar com o povo, com a massa, com a galera. Não adianta fazer simpósio em faculdade. Não adianta ganhar o prêmio, sei lá o que, em Bruxelas. Eles têm que descer para o chão da fábrica. E aí eu quero parabenizar o Safatli, porque você consegue encontrar no YouTube vários vídeos, antes da pandemia, né? Você consegue encontrar vídeos de ele indo em associação de morador de bairro. Associação da Vila Ré. Lá. Aí você vê ele num salão de festa, falando com um monte de dona de casa, falando com um monte de pedreiro, falando com um monte de atendente de telemarketing. Óbvio, nada contra, hein, gente? Eu tô só exemplificando, né, o nicho social ali. Então, assim, quando que antes, há uns 5, 10 anos atrás, quando que a gente veria esse tipo de coisa acontecer? Nunca. Só que o que acontece, a intelectualidade está começando a perceber que se eles não começarem a se manifestar, descer do salto, amigo, o negócio já não é bolinho, vai ficar cada vez pior. Então, se eles não começarem a contribuir de alguma forma para o processo de conscientização de massa, bom, já é um caminho, já é um começo. O negócio é a gente observar como as coisas vão se desdobrar. E vocês se preparem, 2001, se vocês acham que 2020 foi ruim, preparem-se para 2021, porque vai ser uma montanha russa ano que vem. Ô Diego, vou te dar um tempo aí. Vamos dar duas sugestões de leitura aqui, de leitura nacional. É um desafio para você. Enquanto isso, eu vou projetando aqui duas sugestões minhas. Aí você me diz, a gente tenta colocar a capa do livro. Dá para ser? Ah, se é para eu sugerir também? É. Tá bom, vai falando enquanto eu vou pegando aqui então. Tá. Não estava preparado para essa, eu vou pegar aqui. Calma aí que eu tô me lembrando. Ah, tá. Me lembrei aqui. Tá aparecendo para você aí? Ainda não. Tá carregando. Esse livro é o livro do Souza Andrade.
Joaquim de Sousandra de Ugueza. Ele é sobre uma lenda colombiana. Eu não vou falar muito sobre o tema central do livro, mas é uma lenda colombiana. Mas eu acho muito interessante. O Joaquim de Sousandra foi embaixador em vários países e tudo. Ele falava inglês fluentemente, tudo, né? Porque ele tenta dar aí um caráter latino-americano mais geral para a cultura brasileira. Ele tenta mesmo fazer um sincretismo da cultura brasileira com a cultura sul-americana. Nesse caso em particular, ele está escrevendo sobre uma lenda indígena colombiana. É um texto muito interessante. Eu acho que, inclusive, é algo a ser valorizado, esse nosso pertencimento não só ao Brasil, mas à América do Sul. O que você acha disso, Diego? Eu acho bom, acho válido, acho interessante. A América Latina, ela tem muitas coisas em comum. Inclusive faz parte do processo do viralatismo brasileiro a gente ignorar, né? Os processos da América Latina. Vai perguntar para o cidadão médio, por exemplo, fala para eles falarem: ah, você sabe quem foi Lincoln? Aí sei lá, né? Não é todo mundo óbvio, mas assim, uma fração razoável das pessoas vai saber falar. Ah, ele era presidente dos Estados Unidos, ele, sei lá, aboliu os escravos nos Estados Unidos, tá? Ou ainda George Washington, né? Sei lá. Agora, pergunta pro brasileiro médio: ah, quem foi Simão Bolívar? A pessoa não vai saber, não vai saber. Eu não tô querendo também que todo mundo saiba, né, de tudo, mas assim, não existe nenhum menor incentivo de aprender nada, porra nenhuma da cultura latino-americana. Inclusive isso, junto com a aula de música, com outras tantas aulas que devia ter na escola, devia ter alguma coisa de integração das Américas. Você devia na escola estudar coisas que fossem referências ao continente onde você tá, pelo amor de Deus. É um absurdo a gente não ter conhecimento. E uma segunda sugestão bem rápida, só porque eu acho que esse livro ele é Vai que muito. vai. Esse livro e esse autor eles são muito subestimados, na minha opinião. Eles têm muito pouco destaque. Eu acho muito importante a obra que eu vou colocar aqui. Vocês conseguem ver aí? O Ateneu, do Raul Pompeia. Eu classificaria como uma dessas obras aí que começam a descrever a urbanidade do ponto de vista de gente que não conhecia ainda muito bem as novidades do mundo moderno, como bonde, etc. E é um livro muito interessante, dispensa apresentações do ponto de vista formal, um livro muito bem escrito. Tá carregando a imagem agora, Luiz. Diria que é como um Essa de Queiroz brasileiro, alguém aí nos apresentando para essa ideia do progresso, do mundo novo, etc. Apareceu aí, Diego? Apareceu. Tem uns livros que fica meio esquecido, né? Outro dia eu tava lendo aí o João Camulato, do Menotti Del Picchia, né? Você vê o papel do intelectual importante, né? Esses livros não merecem destaque porque, em geral, eles não são muito discutidos, né? Quando não se é discutido, é muito difícil de alguém acessar esses livros por iniciativa própria, fica difícil. Você tem muito mais acesso, por exemplo, aos livros que vão cair numa prova de vestibular do que a outros livros importantes que foram escritos, né? Bom, eu mandei 2 links aí. Calma aí que eu vou pôr aqui. Eu vou pôr o primeiro que você mandou, por exemplo. Inclusive, Luiz, depois você pode colocar na descrição aí, como aquele colega tinha dito Sim. passado, que esses aí são os links para download, tá? Calma aí que eu já vou pôr aqui. Bom, enquanto você vai colocando, eu vou falando. O primeiro deles, esse primeiro link, é o Alienista. Alguns vão conhecer de nome. É o Machado de Assis, aquele cara que todo mundo aprendeu a odiar quando fazia ensino médio, porque a gente tinha que ler porque era obrigado. E assim, 90% das pessoas odeiam o Machado de Assis até sair do ensino médio e começar a ler quando vira adulto, porque aí quando é adulto a gente começa a gostar e fala, nossa, que foda. Bom, uma sinopse breve aí para quem não conhece, o Alienista é uma história muito interessante. O Alienista é como se fosse, digamos, o psiquiatra, né? Então, assim, é uma pequena cidade, você tem ali um alienista, né, o Simão Bacamarte, e o alienista ali, ele começa a ver que a cidade tem uma galera meio doida, né, de acordo com os parâmetros de loucura dele. E ele começa a se preocupar que as pessoas são loucas. E ele começa, então, a intervir
ele começa a intervir nas pessoas e começa a interná-las no seu sanatório. Bom, foda-se o spoiler, porque esse livro é antigo, todo mundo sabe, mesmo que não souber, o que interessa aí é o caminho do texto e não o final dele. Mas assim, ele vai clinicando as pessoas e vai colocando elas dentro do asilo até um ponto, o absurdismo do Machado, é até um ponto que todo mundo tá dentro do asilo, menos ele. Todo mundo tá internado no sanatório da cidade inteira, só ele que não. E aí ele para, ele pensa, fala, mas rapaz, será que o louco aqui não sou eu, não? E aí ele resolve soltar com todo mundo e fica ele lá no sanatório sozinho, né? Então, esse livro é muito interessante, porque ele é uma alegoria muito bacana das preocupações humanas e tal. Claro que eu resumi assim, muito porcamente, né? Mas para quem não conhece, vale a pena ler, é uma leitura muito agradável, tá? O segundo, aí também brasileiro, eu ia sugerir um americano, mas depois ele fica para outro dia, porque a gente tá falando de cultura brasileira, né? Mas eu peguei o Dias Gomes, o Bem Amado. Esse livro é delicioso. Para quem não conhece, é um livro que você dá risada a cada página, porque ele é muito caricato, tá? O Bem Amado, resumidamente, é a história do como é que é o fulano de tal Sucupira? Não, esqueci até o nome dele, mas é o Bem Amado aí. Ele é prefeito de uma cidadezinha do interior e ele é inescrupuloso assim até a raiz, né? E ele tem uma plataforma, e a plataforma política dele, né, que é construir um novo cemitério. E assim, vai chegando perto das eleições, ele tem o candidato à oposição, né, que é um jornalista de esquerda, justamente. E esse livro é muito interessante, gente, porque ele é uma boa alegoria do que a gente tem passado no nosso ciclo político atual, tá? Porque você tem um político, assim, moralmente corrupto, moralmente falho. Você tem um populismo, assim, que beira o absurdo. Um populismo caricato que você lê e você fala como que alguém votou num desgraçado desse. E aí você olha só, você abre a sua janela e você vê alguém com a bandeira do Brasil, né? Então, assim, esse livro é muito gostoso de ler nesse momento atual. Se você não leu, leia. Porque ele ajuda a gente a compreender o brasileiro médio. Ajuda a gente a compreender como que esse tipo de discurso, como o do Bem Amado no livro, como esse tipo de discurso cai fácil. Uma pessoa que assim, é publicamente imoral. As pessoas elas se negam a enxergar o óbvio. Porque é óbvio que ele é imoral, ele tem amantes, o discurso dele é cheio de falácias. E a esquerda na cidadezinha é uma esquerda que denuncia, mas é impotente, porque no fundo não faz nada que mude as coisas. Então, esse eu não vou contar o final, porque realmente seria um spoiler que estragaria o livro. Mas eu sugiro realmente para vocês leiam. É um livro muito gostoso. Não é grande, deve ser umas 100 e poucas páginas, tá? É por assim dizer, um conto estendido, né? Ele é um romancezinho. Mas fica aí de sugestão. Ajuda a gente a compreender o momento atual da situação brasileira. Foi sem ensaio esse, né? A gente não tinha combinado, né? Sugestões de leitura. Não, essa foi você foi falando e eu lembrei desses dois. Foi isso que aconteceu. Teve alguns problemas no áudio, né? Vamos ver se na próxima melhora aí. Uhum. Então é isso. 2h30, próximo domingo? 2h30, para não ter Até falha. lá, pessoal. Tchau. Tchau, tchau!